Olá, eu sou Bianca Monique Kersten, faço Ciências Ambientais na Unirio e hoje vou falar sobre o artigo de Philip Fernside, Desmatamento na Amazônia, Dinâmica, Impactos e Controle. Veremos neste artigo que o desmatamento na Amazônia vem acontecendo em alto ritmo e ele ocorre por diversas razões. Muitas delas são dependentes de decisões governamentais. Incêndios florestais que provocam a morte de árvores e a liberação dos estoques de carbono retido no solo são ameaças ao clima, às florestas, à sua biota e o próprio ser humano, ou seja, ele, brasileiro ou mundial. O desmatamento na Amazônia brasileira tem atores que variam com as mudanças de forças econômicas ao longo do tempo, mas vem aumentando continuamente desde 1991. Há estudos que dizem que a abertura e melhoria de rodovias nestas áreas também facilite o aumento do desmatamento das florestas circunvizinhas, pois as rodovias, além de facilitar o acesso à região, também aumenta a especulação do valor dessas terras, atraindo os famosos grileiros, que são grandes pretendentes ilegais às terras, que tomam posse destas, pois antecipam os lucros provenientes do rápido aumento do preço e depois as vendem, e ou as devastam desordenadamente por falta de controle e vontade política dos governantes. Grandes fazendas de plantação de soja e pecuária, ou seja, pastagens pouco produtivas, têm se alastrado e representam a força primária nas regiões, na abertura de grandes áreas de florestas devastadas. Historicamente, houve um pico de desmatamento em 1995 com o Plano Real. Entre 1999 e 2001, o governo do Mato Grosso alcançou reduções significativas no desmatamento da região devido ao seu programa de licenciamento e controle ao desmatamento. Em 2005, o IBAMA empreendeu a Operação Curupira para reprimir a exploração madeireira ilegal e criou reservas e áreas interditadas no Pará, após o assassinato da irmã Dorothy Stang. Isso, acrescido pelos preços baixos da exportação de soja e carne bovina, provocou uma grande redução no desmatamento. A exploração subsequente com as mudanças dos governos realçou a importância das políticas permanentes, e de governos empenhados na proteção. É importante aclarar que os serviços ambientais, como a manutenção da biodiversidade, da ciclagem da água e dos estoques de carbono, que evitam o agravamento do efeito estufa, têm um valor infinitamente maior que os usos pouco sustentáveis da floresta, que levam a seu desmatamento e à sua substituição. Eles por si só se bastam para valer a manutenção das florestas. A grande quantidade de biodiversidade tem o seu valor tanto de existência quanto de utilidade tradicional. A sociodiversidade também está ameaçada pela perda das florestas, já que culturas indígenas e extrativistas tradicionais, como os seringueiros, também são eliminados. A ciclagem da água é importante função ambiental para o Brasil e países vizinhos. Os vapores de água do Oceano Atlântico são levados de leste a oeste pelos ventos até a Amazônia, levando cerca de 10 trilhões de metros cúbicos de água para a região. Lá, a evapotranspiração da floresta permite que 500 milhões de metros cúbicos de água por ano se precipite. A porcentagem desta água reciclada vai aumentando à medida que é transportada para dentro do continente, chegando a 88% nos Andes, mostrando a sua tamanha importância para essa região. Uma parte dessa água escapa para além dos Andes, mas a maioria dela é redirecionada ao centro-sul do Brasil, passando por diversos reservatórios hidrelétricos e bacias de rios como o Rio Prata e o São Francisco. No entanto, desde 2001, o Brasil vem sofrendo com constantes secas e, consequentemente, blackouts e racionamentos elétricos por falta de água nestes reservatórios. As principais cidades do Brasil estão em seu limite de abastecimento e qualquer redução neste transporte do vapor da água da Amazônia
provoca consequências sociais. O desmatamento emite gás carbônico e outros gases do efeito estufa. Parte do gás carbônico é reabsorvido pelo crescimento das florestas secundárias, mas esta é lenta, e por serem áreas de pastagem degradada, com o solo compacto e esgotado de nutrientes, e a sua biomassa é muito mais baixa que a da floresta primária. Os outros gases, como o óxido nitroso e o metano, não são reabsorvidos. A emissão líquida em 2004 somou quase 500 milhões de toneladas de gás carbônico. Além disso, este cálculo no Inventário Nacional não é real, uma vez que, além de omitir os cálculos das emissões de gás carbônico das raízes e da biomassa morta das florestas, ainda superestima a absorção do carbono pelo recrescimento das florestas secundárias. O valor potencial de não desmatar é 2 vezes maior do que o valor do ganho com a venda das madeiras e da carne bovina. Em 2005, começou-se a estabelecer regras para o desmatamento e proteção das reservas florestais, e observou-se que o crédito monetário poderia manter a população da região em uma base sustentável. Uma mudança no clima global faz com que a floresta amazônica diminua sua evapotranspiração, reduzindo as precipitações, provocando incêndios que liberam a perda do carbono, favorecendo a savanização, ou seja, uma substituição da vegetação atual por um tipo parecido com o cerrado. Além disso, médias de temperaturas mais altas exigem que cada árvore use mais água para executar a mesma quantidade de fotossíntese. O estoque global de carbono nos solos e na biomassa da floresta amazônica, com a sua possível morte, pode provocar o alcance do limiar de retroalimentação do efeito estufa, levando a um efeito estufa fugitivo, ou seja, fora do controle humano, e em contínuo aumento, independente de qualquer corte nas emissões antropogênicas. Para agravar o efeito estufa, não ocorre de forma uniforme sobre o planeta, e na Amazônia é esperado ser um dos locais com maior aumento de temperatura, chegando até 14 graus centígrados, com picos de temperatura de mais de 50 graus centígrados, provocando a morte da floresta e até a humana até 2070. Com esta retroalimentação, há um aumento na frequência e na severidade do efeito El Niño desde 1976, e uma previsão de que possa haver uma formação permanente do efeito El Niño, provocando uma catástrofe na Amazônia e no mundo. Em 2005, tivemos um pequeno exemplo quando a energia de uma massa de água morna da superfície do Oceano Atlântico, acrescida de redução da velocidade das correntes do Golfo, provocada por consequências das mudanças climáticas e da liberação do carbono, causou a descida do ar seco na Amazônia, que provocou incêndios e uma queda nos níveis dos afluentes, afetando as cidades. O controle do desmatamento e estudar os impactos ambientais quando houver infraestrutura de transportes a serem aprovadas e construídas nestas regiões é fundamental para se evitar os impactos da perda da floresta e o aquecimento global. Infelizmente, atualmente, o controle por parte dos governos está cada vez menor. No entanto, vimos neste artigo que há indicadores suficientes de que o desmatamento pode ser controlado se houver vontade política em aplicar esforços de cumprir legislação, pois os processos subjacentes dependem apenas de decisões humanas, e por isso nós temos que ter coragem para usar o nosso livre-arbítrio. Muito obrigada.